Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para o seu coração. Ainda falando sobre José, continuando na história de José, onde nós temos aprendido com José, que Deus tem a mordomia do tempo, que todas as coisas estão determinadas debaixo do céu pelo tempo de Deus. Aprendemos também com José, que mesmo nas maiores dificuldades da vida, Deus estava com José e José manteve firme o seu caráter. José manteve firme o que ele tinha aprendido do Senhor. As dificuldades não mudaram quem ele era. Ele continuou sendo quem ele era, apesar das dificuldades. E hoje nós queremos ler o Salmo de número 113, do versículo 4 ao versículo de número 8, que diz assim: Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado e faz-o assentar-se ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Nós vamos ver que essa soberania de Deus, na mordomia do tempo, também vai se cumprir na vida de José. Nós vimos que José estava no cárcere, foi lançado injustamente no cárcere por causa de uma calúnia. E ali no cárcere também ele prosperou. E ele decifra o sonho, interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E ele pede ao copeiro que quando ele estiver na presença de Faraó, ele se lembre dele, ele interceda por ele. Porém, o padeiro é enforcado, como ele disse, e o copeiro é restituído ao seu cargo. Porém, quando ele chega ali, naquela posição de honra novamente, naquele lugar, ele esquece do que prometeu a José. Como muitas vezes acontece nas nossas vidas. Muitas vezes alguém se compromete ou promete alguma coisa e esquece. Assim também como nós muitas vezes esquecemos o que prometemos. Não foi diferente com José. Mais uma vez, José é injustiçado. Porém, José era esse rapaz que esperava em Deus, confiava na soberania de Deus e sabia que Deus estava no controle da sua vida, que apesar das dificuldades, Deus não tinha perdido o controle. E passam-se 2 anos. 2 anos e o copeiro não lembra do que prometeu a José. 2 anos, 2 longos anos. José continuava no cárcere, porém no cárcere ele continuava prosperando, porque mesmo no cárcere a boa mão do Senhor o conduzia. E passados 2 anos, Faraó também tem um sonho. Faraó tem um sonho de difícil interpretação. E ele tem esses sonhos, 2 sonhos na verdade, e ele chama todos os sábios, todos os magos, todos os astrólogos, todos os que tinham algum entendimento para discernir, para interpretar o seu sonho, ele chama a sua presença. Porém, ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. E quando o copeiro está servindo a Faraó e sabe do sonho de Faraó, ele se lembra de José. E ele fala para Faraó que quando ele estava no cárcere, ele também sonhou um sonho e José interpretou tanto o sonho dele como o sonho do padeiro e diz que da maneira que José interpretou, assim sucedeu. Então, Faraó manda imediatamente chamar José. José toma um banho, é feita a barba, recebe uma roupa melhor para estar um pouco mais apresentável diante de Faraó. Já começam algumas mudanças na vida de José. E ele já sai dali do cárcere para a presença de Faraó. E Faraó conta-lhe o sonho. Conta-lhe que sonhou com 7 vacas muito formosas, gordas, bonitas, belas de aparência, que saem do rio Nilo e começam a comer ali naqueles capins, naqueles juncos. E de repente saem novamente do rio 7 vacas magras, feias,
de aparência terrível. E aquelas vacas magras que saem dali daquele rio começam a consumir e a comer aquelas vacas gordas e formosas. Porém, a aparência das vacas magras, depois de consumir as 7 vacas gordas, continua a mesma aparência. Aí ele também conta que sonhou também com um pé de milho, que saíam 7 espigas. E as 7 espigas eram bonitas e belas, de boa aparência, com os grãos vistosos e brilhantes, muito lindas. De repente, do mesmo galho, saem 7 espigas magras, mirradas, queimadas pelo vento do Oriente. E essas 7 espigas magras também devoram aquelas 7 espigas gordas e bonitas e vistosas. E José escuta todo aquele sonho. E José diz para Faraó: o significado do sonho é o seguinte: 7 anos haverá grande abundância no Egito. Haverá grandes colheitas, de tudo que se tem se irá colher. Porém virão 7 anos de grande fome e de grande escassez, como nunca se viu na terra do Egito. E essa fome e essa escassez estará sobre toda a face da terra. Aí ele completa dizendo que Faraó arranje um homem sábio, um homem inteligente, um homem que saiba administrar para ajudá-lo nessa questão. E quando Faraó ouve as palavras de José, Deus que tem a soberania do tempo, e mesmo aqueles que se acham muito poderosos, mesmo aqueles que acham que são donos das decisões que dirigem a vida das pessoas, todas essas pessoas estão apenas cumprindo uma agenda de Deus, na soberania de Deus sobre todas as coisas, como nós lemos nesse salmo. Deus é soberano. E é Deus quem tira do monturo e coloca para se assentar do lado dos príncipes. É Deus quem tira do cárcere e coloca diante de Faraó para cumprir o seu projeto e o seu plano que ele tinha para a vida de José. E quando Faraó ouve aquelas palavras de José, aleluia, Faraó diz assim: quem em toda a terra é tão inteligente como tu? Quem eu vou encontrar outro onde haja o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor? E a presença de Deus na vida de José faz toda a diferença agora. E Faraó pega José e diz: tu agora estarás abaixo de mim, mas tu estarás governando sobre toda a terra do Egito. Ninguém vai levantar nem a mão e nem o pé sem a tua autorização. E coloca no dedo de José um anel com um sinete, representando que José agora era poderoso, que José estava apenas abaixo de Faraó e de mais ninguém. E coloca José como governador do Egito. Os projetos de Deus na vida de José chegam ao seu cumprimento. O que Deus tem para fazer na sua vida não é uma cova, não é uma mulher de Potifar, não é um cárcere, não é nenhuma dificuldade que vai impedir de Deus cumprir o que Ele tem para fazer na sua vida. Pelo contrário, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que Deus chamou para um propósito. Todas as coisas cooperam. Tudo que aconteceu na vida de José era Deus forjando José, trabalhando em José, para que quando ele chegasse num cargo maior, aleluia, ele estivesse totalmente preparado. Primeiro ele administrou uma casa. Depois que ele administrou uma casa, ele administrou um cárcere. E na administração do cárcere, com certeza, ele enfrentou todo tipo de dificuldade, todo tipo de pessoa. Porém, Deus estava preparando José para administrar agora um país inteiro. E um país poderoso. Porque Deus, quando quer fazer, é Ele quem capacita, é Ele quem escolhe e é Ele quem determina. Aleluia!
Você pode dizer, eu não sei falar. Você pode dizer, eu não sei orar bonito. Mas se Deus te escolher para fazer uma obra, é Ele quem vai te capacitar. E é Ele quem vai usar você para fazer a sua vontade. Se coloque na posição que Deus quer que você esteja. E Deus vai te colocar na posição que Ele deseja para você. E assim aconteceu na vida de José. José se torna agora governador do Egito. E José faz tudo isso que ele aconselhou a Faraó. Ele de tudo que se planta, ele guarda a quinta parte. De tudo que se colhe, ele guarda a quinta parte. Ele constrói muitos celeiros e ele abastece toda a terra do Egito durante 7 anos. Tanta coisa, tantos cereais, tanta riqueza que já não tinha mais onde se colocar. Estratégias dadas por Deus a José na administração do Egito para a preservação da vida. Deus quer usar você. Deus quer conduzir você. Você precisa estar aonde Deus deseja que você esteja. Busque a Deus. Leia a sua palavra, que Ele vai lhe dar estratégias de como se conduzir. E no tempo certo, Ele vai lhe colocar sentado ao lado dos príncipes. Porque é Ele quem tira do monturo e coloca sentado ao lado dos príncipes. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus cumpra cada propósito que Ele tem para você. Que assim como Ele foi com José, que Ele seja com você, com a sua vida e com a sua família. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe a nossa nação.